Vai. Adultério é pecado? É. Tem perdão? Tem. Mas poderá não ter. Roubar é pecado? É. Tem perdão? Tem. Mas poderá não ter. Pode ser que esta seja a sua última noite. E se você vai dormir sem confessar os seus pecados, e se você vier a óbito, estará perdido. Eu vou mostrar a você agora 4 passos que poderão transformar um pecado numa blasfêmia contra o Espírito Santo. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. 32. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Uau, que texto, hein? O que chama a nossa atenção nesse texto é o verso 31, que diz assim: eu vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Vamos parar aqui por enquanto. A primeira parte diz, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Você entendeu isso? Vamos ver se você entendeu. Quantos pecados e blasfêmias serão perdoados? Responde para mim, quantos? Vamos, fala, quantos? Isso, fala mais alto. Todo. A Bíblia diz, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados aos homens. Todo. Agora, o que é todo para você? O que significa que todos os pecados e blasfêmias serão perdoados? Ué, todo é todo. Tudo é tudo. Tá certo? É isso que está dizendo o verso. Mas o final do verso 31 diz assim, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Ué, parece uma contradição, não parece? Porque a primeira parte diz assim, todo pecado e blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Por que o verso bíblico é formado exatamente dessa maneira? O que Deus está querendo nos dizer? Bem, você vai entender. Quando a Bíblia fala assim, todo pecado será perdoado, vamos fazer uma lista? Vamos fazer. A lista que nós vamos fazer é a lista dos atos pecaminosos, ok? Das obras pecaminosas. Por exemplo, vamos conversar nós dois. Vai, adultério é pecado? Sim, é. Tem perdão? Tem. Roubar é pecado? Sim, é. Tem perdão? Também tem. Mentir é pecado? É. Tem perdão? Tem. Assassinato é pecado? Claro que é. Tem perdão? Também tem. Fazer um aborto é pecado? É. Tem perdão? Tem. E a lista, eu poderia ficar aqui o dia inteiro fazendo a lista dos atos pecaminosos, e você vai ver que o texto diz assim, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Quer ver uma coisa? Se alguém pegar a Bíblia e arrancar as folhas da Bíblia e fazer cigarro de maconha com a folha da Bíblia, destruir uma Bíblia inteira, isso é pecado, não é? Claro que é. Tem perdão? Tem, claro. Recentemente eu batizei um homem que fez isso. Hoje é diácono da igreja. Então, a Bíblia está 100% certa quando diz, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Claro que serão. Agora, por que o verso então diz assim, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada? Porque esses mesmos pecados que têm perdão, poderão não ter. Ou seja, vamos voltar à nossa lista, vamos? Vamos voltar à lista. Vai, adultério é pecado? É. Tem perdão? Tem. Mas poderá não ter. Roubar é pecado? É. Tem perdão? Tem. Mas poderá não ter. E eu posso fazer a lista toda de novo e usar essa expressão. Todos têm perdão, mas poderá não ter. Entendeu? A questão é a seguinte, por que tem perdão, mas poderá não ter? Porque o perdão depende do arrependimento e da confissão que a pessoa faz. Exemplo, a pessoa pratica um adultério, ok? Ela se arrependeu? Muito bem. Ela confessou? Muito bem. Ela abandonou? Muito bem. Então tem perdão. Agora, a pessoa cometeu adultério. Aí ela não se arrependeu, não abandonou e continua adulterando. Então, se a pessoa não se arrepende e não abandona, não arrepende, não confessa e não abandona, esse pecado do adultério não terá perdão, entendeu? Ou seja, o pecado do adultério se transforma numa blasfêmia contra o Espírito Santo. Por isso que o adultério tem perdão, mas poderá não ter.
Se a pessoa não se arrepender, não confessar, não abandonar, esse pecado não tem perdão. A pessoa não será perdoada, porque ela não se arrependeu, não confessou e não abandonou. E aí, esse pecado, ou qualquer outro, poderá se transformar na blasfêmia contra o Espírito Santo. E por que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Por uma razão muito simples de entender. É que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado. É Ele que convence você do pecado. Então, se o Espírito Santo está lutando para te convencer, lutando para te convencer, lutando e você não quer, então esse pecado é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Ficou claro para você? Ficou. Agora, quando é que um pecado se transforma numa blasfêmia contra o Espírito Santo e não tem perdão? Qual é o nível? Em que parte da caminhada? Quando que isso acontece? É justamente aqui que nós queremos entrar. Eu vou mostrar a você agora 4 passos que poderão transformar um pecado numa blasfêmia contra o Espírito Santo. Então vamos analisar o primeiro passo, tá pronto? Anota aí, primeiro passo. E o primeiro passo está em Hebreus, capítulo 3, versos 7 e 8. Ouça, está escrito: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Primeiro passo para que um pecado se transforme na blasfêmia contra o Espírito Santo, é o que diz aqui, é endurecer o coração. Endurecer o coração não é o final, mas é o primeiro passo. Por quê? Porque Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, se o Espírito de Deus está batendo e a pessoa não abre, ele bate, a pessoa não abre, ele bate outra vez, a pessoa não abre, então a pessoa estará com isso endurecendo o coração. O primeiro passo para que um pecado se transforme numa blasfêmia é endurecer o coração. Aqui entre nós dois. Vem cá, olha só. Você já endureceu o coração alguma vez? Eu imagino que sim. Eu imagino que não vou dizer todas as pessoas, porque seria um erro, mas quase todas as pessoas, eu posso falar assim, em algum momento da vida já endureceu o coração. Por exemplo, você ficou com raiva de alguém, guardou mágoa de alguém, está chateado com alguém e você não quer falar com essa pessoa. Então você acaba endurecendo o coração, é ou não é? Você sabe que está errado, mas o coraçãozinho está duro. Então esse é o primeiro passo para que o pecado se transforme numa blasfêmia contra o Espírito Santo. E qual é o segundo passo? Porque isso não é tudo. Qual é o segundo passo? O segundo passo, eu quero convidar você para abrir a Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos. Vamos para Atos, capítulo 7, versículo 51. Está bem aqui. Olha que texto impressionante. Está escrito: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. O segundo passo para que um pecado seja uma blasfêmia contra o Espírito Santo é resistir. O primeiro é endurecer o coração. O segundo é resistir. Então é assim, o Espírito Santo toca, a pessoa endurece o coração. O Espírito Santo toca outra vez, ela endurece outra vez. Toca outra vez, endurece outra vez. Toca durante 10 anos a pessoa endurece o coração. Vai tocando e a pessoa endurecendo. Sabe o que é isso? Isso chama-se resistir. A pessoa está resistindo ao Espírito Santo. E resistir ao Espírito é o segundo passo para que aquele pecado se transforme numa blasfêmia. Você já resistiu à voz do Espírito Santo? Alguma vez você resistiu? Você percebeu que Deus falou com você uma vez, falou a segunda, falou a terceira, vem falando tantos anos e você vai resistindo. Eu imagino que muitas pessoas já fizeram isso e esse é o segundo passo para uma tragédia. E qual seria o terceiro passo? Você deve estar perguntando. Leia comigo.
e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Esse é o terceiro passo. Como diz o verso, claramente, entristecer o espírito. O primeiro passo, repito, é endurecer o coração. O segundo é resistir ao espírito. O terceiro é entristecer o espírito. Veja, o Espírito Santo entristece, sabia disso? Por que ele entristece? Porque justamente ele toca, a pessoa endurece. Ele toca outra vez, a pessoa endurece. Ele toca a vida inteira, a pessoa endurece. Depois a pessoa resiste, vai resistindo a vida inteira. E o Espírito Santo fica triste, porque ele gostaria de converter a pessoa, de mudar a vida da pessoa. Ele gostaria que a pessoa fosse diferente, que ela fosse feliz, abençoada, tivesse paz. Mas a pessoa vai resistindo, tanto que chega ao ponto de, como diz o texto, entristecer o Espírito Santo. Que coisa terrível, não é? Agora vamos para o quarto e último passo, ou seja, para a coisa complicar de vez. Não esquecer os passos anteriores não, né? Primeiro, a pessoa endurece. Depois a pessoa resiste. Depois o Espírito fica triste, o Espírito Santo entristece. E qual é o último passo para complicar definitivamente? É o que a gente vai ler na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Não apagueis o Espírito. Só isso. Olha que verso pequeno. Não apagueis o Espírito. Ou seja, o quarto e último passo é quando apaga o Espírito. Ou seja, não quero mais, não quero saber mais e tal, e a pessoa vai vivendo assim até o seu óbito. E quando a pessoa chega ao seu óbito, dessa maneira, então essa pessoa está perdida. Está perdida. Perdida para sempre. Entendeu? O que eu vou dizer é muito triste, mas muito triste. Eu, como pastor, falo isso com tristeza no meu coração. Todos os dias morrem muitas pessoas perdidas. Perdidas. Sabia? Outro detalhe que eu falo com tristeza. Existem muitas pessoas que nunca se ajoelharam para confessar os seus pecados. Por isso, eu quero fazer um apelo agora para você. Você que talvez nunca se ajoelhou para confessar os seus pecados. Eu quero fazer um apelo para você fazer isso hoje. Hoje, quando terminar o programa, vai no seu quarto, fecha a sua porta, coloque-se de joelhos. Se você não puder se ajoelhar por algum problema, faça sentado mesmo. Se você está enfermo numa cama, não pode nem sentar nem se ajoelhar, faça deitado mesmo. Feche os seus olhos e confesse a Deus todos os seus pecados. Pecados passados. Faça uma retrospectiva. Faça uma análise de todo o seu passado desde a infância. E confesse a Deus todos os seus pecados. É fundamental, é necessário, imprescindível que você se ajoelhe e confesse para Deus os pecados daquele dia. Não deixe acumular cada dia, porque quando você for dormir, pode ser que você não acorde mais. Pode ser que esta seja a sua última noite. E se você vai dormir sem confessar os seus pecados, e se você vier a óbito, estará perdido. Meu amigo e minha amiga, não há pecado que Deus não possa perdoar. Não existe pecador que Deus não possa perdoar. Talvez você pense assim, pastor, eu acho que eu já fui longe demais. Eu acho que eu já dei os 4 passos, ou já dei 3 passos. Ou talvez você esteja com medo. Será, pastor, que eu